Estamos de volta, agora eu vou dar início à segunda receita, que é um farnel. É um prato único, uma farofa, que é uma comida típica mineira, feita com frango cozido, calabresa cozida e esfarelada, azeitona pode ser verde ou preta, hoje eu vou estar usando azeitona chilena preta, e ovo cozido. E para dar liga nessa farofa, a gente usa farinha de milho e vai umedecendo ela com caldo de legumes aos poucos. Então essa farofa, além dela ser um prato típico mineiro, ela é considerada um prato que tem bastante valor proteico, porque ela tem a proteína do frango, a proteína da calabresa e a proteína do ovo. Além de ficar super saboroso, é um prato que sustenta, bem interessante, super fácil de fazer. Dá para deixar o mise en place, o pré-preparo desse prato todo pronto, de um dia para o outro, e fazer o preparo dele só na hora do almoço ou do jantar, ou se vocês forem receber alguém. Então, para começar, eu vou estar colocando 3 colheres de azeite extra virgem. Duas colheres de cebola e a gente vai cozinhar essa cebola até ela ficar bem transparente. Depois que ela estiver cozida, eu vou adicionar o alho. Aí depois que o alho cozinhar, que ele já estiver transparente, a gente vai adicionar o frango cozido. Aqui tem 500 gramas de frango. Esse frango eu temperei com sal, pimenta do reino, alho e salteei ele no azeite, deixei ele ficar bem douradinho, depois adicionei água quente e ele cozinhou. Depois que ele estava cozido, o peito de frango a gente desfiou e ficou dessa forma. Então aqui a gente vai saltear esse frango e já vai colocar a calabresa esfarelada. Essa calabresa aqui é uma calabresa fresca, que também foi cozida em água fervendo. Tem 350 gramas. A gente tirou a capa de gordura dela, esfarelou com as mãos, ou pica, se vocês não quiserem esfarelar, desfiar ela quente. Quem tiver sensibilidade a alta temperatura, é só picar pequenininho, também dá o mesmo efeito. Fica bem bacana. Quem tiver intolerância à pimenta, essa daqui é bem apimentada, pode pedir no açougue linguiça sem pimenta, que também tem linguiça fresca. Aí aqui eu vou adicionar um pouquinho de caldo de legumes para dar umidade. E vou deixar cozinhar um pouquinho. Depois que esse líquido começar a secar, a gente vai adicionar os outros ingredientes. Então, depois que o líquido reduzir um pouco, a gente vai adicionar os outros ingredientes. Aqui tem 5 ovos cozidos, batidos na ponta da faca. Eu vou colocar também um pouco de azeitona preta. Essa azeitona, como eu disse antes, pode ser azeitona verde, quem não gostar de preta, que é mais forte. E depois que a gente misturar todos esses ingredientes, a gente vai adicionar a farinha de milho. Aqui, quem quiser colocar cheiro verde, pode, salsinha e cebolinha, né, no caso, ou outro tipo de erva, quem gostar de manjericão também pode colocar, tomate concassê também fica gostoso. Aqui a gente vai adicionando a farinha de milho, vai misturar. Essa farofa ela fica bem úmida, então ela tem que ir cozinhando, ela fica tipo um cuscuz paulista, que você vai cozinhando e vai molhando. Eu vou adicionando caldo de legumes aqui. E vocês têm que lembrar que a linguiça calabresa ela já tem alto teor de sal e azeitona também. Então, o caldo de legumes industrializado também tem sal. Então, antes de temperar com sal e pimenta do reino, tem que experimentar para ver se tem necessidade de colocar o sal no tempero. E uma curiosidade sobre esse prato é que na época dos bandeirantes e hoje em algumas regiões do Brasil, algumas pessoas que ainda trabalham na lavoura de café consomem esse prato. Então as pessoas, por ela ter alto valor de proteína, eles enrolam numa trouxa ou de guardanapo de tecido ou de pano de prato e levam para o trabalho, e antigamente também eles levavam.
e consome isso frio mesmo. E por ela ser tipo uma farofa, ela não estraga com facilidade, porque recebeu um tipo de cozimento, então ela se mantém durante um bom tempo assim. Então eles consomem isso no horário do almoço, e por ele ter excesso de proteína, ele dá bastante energia para a pessoa trabalhar durante um bom tempo até a pessoa sentir necessidade de comer de novo. Então aqui já está pronto o farnel, e aí eu vou fritar uma couve que a gente picou bem fininho por imersão para colocar por cima agora. E aí aqui a gente pode temperar com sal e pimenta do reino, são os únicos temperos que eu vou usar hoje. Agora eu aqueci o óleo, eu vou colocar a couve para fritar. É só vocês cortarem a couve fininho, não precisa passar ela em nada, e colocar no óleo quente. A proposta aqui é ela ficar, quando frita, ela fica bem crocante e ela aumenta de volume, ao invés dela murchar, igual quando a gente refoga. Então dá um efeito super bonito, ela fica bem verdinha. Então é mais efeito para fazer montagem mesmo, para dar um visual legal no prato. Aqui é só escorrer ela em papel absorvente. Essa couve dá para servir ela com lombo, com pernil, com tutu, até com feijoada, fica bacana. E aqui a gente vai estar usando uma tigelinha para empratar. Então eu vou colocar o farnel aqui dentro. Vou apertar com essa colher aqui para na hora de desenformar. Quem tiver umas tigelinhas pequenas em casa e quiser servir as porções individual, fica super bonito. Ou então pode colocar em travessa grande mesmo, pirex, também fica legal. Aqui a gente vai estar virando. Eu vou colocar a couve aqui em cima. E um pouquinho dos lados. O prato está pronto. No próximo bloco, então, eu vou estar recebendo a tia Chica, que vai estar fazendo um doce de leite e uma bolacha de nata. Não perca, vocês vão gostar. E quem quiser entrar em contato com a gente, é só entrar pelo mariana@saborcomrequinte.com.br ou através do site www.saborcomrequinte.com.br. Até já!